o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido, infelizmente, um ditador-mor da toga do Brasil hoje. No Brasil, no nosso país, não temos democracia. Ele tem sido o grande violador de direitos humanos, censurador, desrespeitando a Constituição brasileira em vários momentos. E, em vez de ser guardião da nossa Carta Magna, tem tomado atitudes muito estranhas. Uma delas foi, em vias dessa delação tão esperada pelo povo de bem, pelo cidadão de bem do nosso país, o ministro Alexandre de Moraes tira da gaveta uma ação desde 2021, e eu vou trazer elementos aqui, uma ação do PT que limita a delação premiada. E justamente, entre aspas, ele, Alexandre de Moraes, que é citado nesse escândalo do Master, a sua esposa especialmente, com um contrato de 129 milhões. Eu vou repetir para você não ouviu errado não. O escritório da família de um ministro do Supremo Tribunal Federal fez um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. É isso mesmo. E desses 129 milhões recebeu 80 milhões de reais. E o ministro, pela informação da própria mídia brasileira, estaria conversando no dia da primeira prisão do Daniel Vorcaro até a última hora com o próprio Daniel Vorcaro. Então, se isso não suscita dúvidas de uma questão de ética mesmo, eu não sei o que é que mais vai suscitar. E nas frases atribuídas, porque o número do telefone do Vorcaro com esse número do telefone do ministro Alexandre de Moraes, por que a gente diz isso? É porque esse número foi ativado pela companhia telefônica no dia que Moraes foi sabatinado no Senado e foi aprovado pelo plenário. O número funcional do Senado, segundo a CPMI do INSS, que pediu formalmente a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e a operadora, confirmaram que o telefone é do ministro Alexandre de Moraes. Isso não é grave, isso é gravíssimo. Então, e nós temos outras situações que o Brasil precisa esclarecer. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes na nossa história. E hoje eu vou falar de uma das ferramentas que pode resgatar o Brasil nesse momento tão grave dessa crise que a gente vive de ética. Uma das ferramentas mais relevantes da investigação criminal, a colaboração premiada, termo mais técnico que, abro aspas, delação, pois não carrega o viés pejorativo associado à ideia de traição. Esse instrumento foi estruturado no Brasil pela Lei 12.850 de 2013 e aprimorado pela Lei 13.964 de 2019, com a finalidade de viabilizar a apuração de crimes complexos mediante benefícios legais ao colaborador, para desbaratar um sistema de máfia, um sistema de roubo, para que todo mundo seja realmente descoberto. Inteligente essa proposta. Trata-se de mecanismo consolidado em democracias, com forte Estado de Direito preservado, como os Estados Unidos, a Itália, a França, a Alemanha e o Reino Unido. No cenário internacional, foi decisivo no enfrentamento ao crime organizado, como na Operação Mãos Limpas, na Itália, que na década de 90 revelou e puniu um amplo sistema de corrupção naquele país europeu. No Brasil, teve papel central em investigações relevantes,
permitindo o avanço sobre estruturas sofisticadas de corrupção e crimes financeiros. Exemplo maior foi o sucesso da Operação Lava Jato, que teve início em 2014, logo após a promulgação da lei. Essa Operação Lava Jato, todo mundo lembra, né? Ela fez ressurgir no coração sedento de justiça do brasileiro a esperança de que a justiça estava voltando a ser para todos. Grandes empresários envolvidos com corrupção desse país, grandes empreiteiras, foram presos. Grandes assim, entre aspas, tá? Vamos dizer assim, influentes, empresários e políticos brasileiros, de todas as esferas, do Senado, da Câmara, da Presidência da República, foram presos também. Ali foi, eu acredito, que fez ressurgir na alma do brasileiro que o país estava sendo passado a limpo, que a justiça estava sendo para todos. É assim que tem que ser, desde o peixe pequeno até o tubarão. Todos estamos debaixo da legislação, temos direitos e deveres. Não tem ninguém que tenha privilégio. Isso deve ser num país sério. Em qualquer país do mundo, o que está acontecendo agora com a história do Banco Master, pelo menos 2 ministros do STF já estavam afastados. Alexandre de Moraes e Toffoli. Pelo menos 2. Nós sabemos que tem o Cássio Nunes, o escritório dele, que, revelado semana passada, viajou em avião, ele com a advogada do Vorcaro, do Banco Master. O escritório de advocacia do filho dele recebeu 18 milhões de reais. Mas que as investigações cheguem lá. Ele deveria, inclusive, se declarar suspeito, porque está com o ministro Cássio Nunes uma ação de senadores aqui, eu, inclusive, assinei um mandado de segurança, para que seja instalado, que ele determine que a presidência dessa casa instale imediatamente a CPI do Banco Master, que a presidência está se omitindo, que o presidente Davi Alcolumbre está se omitindo. Omissão flagrante institucional e abuso de poder das prerrogativas dele, porque já tem 4 meses que está na mão da presidência da casa, assinado por 53 senadores dos 81. Imagine aí, a maioria ampla dos senadores quer a CPI, mas o presidente está segurando. A gente até, toda vez que eu falo nesse assunto, já tive a oportunidade de frente a frente com o presidente Davi Alcolumbre de cobrar, mas toda vez que eu falo nesse assunto está acontecendo algo muito grave aqui dentro da casa. Eu estou sendo censurado pela TV Senado, que acabou de fazer 300 anos. Isso não tem nada a ver com os profissionais da TV Senado. Quero deixar isso claro. A ordem deve ter vindo de cima, parece que foi de cima. Porque nos 7 anos que eu estou aqui, 7 anos e meio que eu estou aqui, olha a gravidade disso, um parlamentar. As minhas entrevistas aqui, no túnel do tempo chamado, que liga os nossos gabinetes ao plenário que eu estou agora, sempre eram ao vivo, sempre colocavam na íntegra. Recentemente, quando eu comecei a fazer perguntas ao presidente dessa casa, do porquê não está abrindo a CPI do Banco Master, ou a CPMI também do Banco Master, ou prorrogar a CPMI do INSS, que foi um sucesso, que revelou toda a roubalheira, que prendeu gente poderosa e que estava chegando em gente mais poderosa. Quando eu começo a perguntar, trazendo indícios de ligações de pessoas com o próprio presidente do Senado, como no caso do INSS, o senhor Paulo Boldens, que teria recebido, segundo a Polícia Federal, 3 milhões de reais da fraude de entidades que descontaram ilegalmente, de velhinhos, de aposentadas, de deficientes, de órfãos, de viúvas, não foi prorrogado. A gente teve que buscar lá no STF.
E o Banco Master da mesma forma. O presidente Davi Alcolumbre indicou para a Amprev do Amapá um indicado seu, uma pessoa de sua confiança, que, mesmo recebendo alertas para não colocar dinheiro no Banco Master, porque ali já tinha indícios de que eram letras podres, a Amprev, essa Amapá Previdência, da terra do presidente do Senado, coloca 400 milhões de reais. Você imagina o que é 400 milhões de reais? Sem falar que o filho dele, aliás, o irmão do presidente do Senado, é do Conselho Fiscal da Amprev. Então me parece conflito de interesse. E no INSS também, por isso não foi prorrogado, essa é a pergunta, porque o presidente Davi Alcolumbre decretou um sigilo de 100 anos, para ninguém saber onde é que o tal do Careca, uma peça-chave nessa fraude, maior fraude do sistema previdenciário do mundo, a gente não saber onde é que esse cara entrou aqui dentro. Esse cara que está preso, em que gabinetes ele entrou? Então, toda vez que eu pergunto isso, que eu dou entrevista à TV Senado, e é triste dizer isso, mas a população merece saber, porque essa TV era para estar a serviço da população, e não a serviço de presidente. Eu fico preocupado com o que é que estão fazendo com a TV Senado, que eu sempre tive muito respeito e admiração, e continuo tendo, e espero que seja uma página a ser virada. Inclusive soube que teve uma profissional que foi demitida semana passada, exonerada. Por que será? Já começa a ficar preocupado. Nós vamos buscar toda a verdade disso, isso vai passar. Mas eu não esperava jamais, confesso para vocês, que seria censurado aqui dentro, pelas emissoras aqui. Você vê como o Brasil não tem democracia, nem no parlamento, que a gente tem o dever. Aliás, está lá, o artigo 53. Palavras, votos, quaisquer palavras e votos, a gente tem toda cobertura para fazer, mas não é isso que está acontecendo. Então, em qualquer país sério do mundo, já estariam afastados esses ministros do Supremo. Agora, presidente, olha o que foi que aconteceu. Foi proposta em 2021 a ADPF 919, depois da lei da colaboração premiada. Em 2021, a ADPF 919 foi proposta pelo PT, buscando impor restrições estruturais ao Instituto da Colaboração Premiada. A ação ficou sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes e recebeu o parecer da PGR à época, sob Augusto Aras, no sentido de que a matéria não deveria ser tratada em controle abstrato pelo STF. Olha só o que é que acontece misteriosamente, coincidentemente, nas vésperas da delação do Vocari. Espera aí, aguenta aí um pouquinho para tu ligar as peças. Aí tu tira, brasileira, brasileiro, as tuas próprias conclusões. Ainda assim, após anos sem avanço, o ministro Moraes decidiu agora liberar a ação para julgamento. Justamente, entre muitas aspas, em um momento sensível diante da possibilidade de uma colaboração relevante no caso Master. Esse movimento levanta questionamentos legítimos, pois altera o ambiente jurídico exatamente quando a colaboração premiada pode ser determinante, minha gente, em um dos maiores casos financeiros escabrosos em apuração no país. A ADPF, com 71 páginas, sustenta supostas violações a garantias fundamentais e propõe uma releitura profunda da lei de colaboração premiada. Entre os pedidos, chama a atenção a recorrência da expressão, abro aspas, sob pena de nulidade absoluta, fecho aspas. O que indica potencial abertura para a invalidação ampla de atos e provas. O advogado e mestre em poder legislativo Diogo Novaes analisou os riscos desse julgamento, destacando seu caráter inoportuno e potencial impacto sistêmico. Segundo ele,
o acolhimento de apenas alguns pedidos já seria suficiente para comprometer a efetividade do Instituto, especialmente no ponto da prisão cautelar, abro aspas, manifestadamente ilegal, fecho aspas. Esse conceito é aberto e sujeito a múltiplas interpretações, o que pode gerar insegurança jurídica e disputas constantes sobre a validade das colaborações. Era só o que faltava. Alterar a regra do jogo na hora do jogo, quando a verdade está bem próxima de vir à tona. Não vão segurar. Não dá para tapar o sol com a peneira. O Brasil tem o direito, merece saber, os brasileiros merecem saber toda a verdade. Desse caso do Banco Master, quem está envolvido? Tem que pagar de acordo com a lei. Olha, senhora presidente, senhora presidenta, na prática, senhora presidente, desculpe, na prática, isso permite que defesas passem a atacar a prisão do delator para tentar invalidar toda a cadeia probatória derivada de colaboração. O efeito pode ser em cascata, com anulação de provas e enfraquecimento de investigações complexas. Outro ponto crítico é a tentativa de restringir a chamada, abro aspas, delação cruzada, fecho aspas, limitando a possibilidade de uma colaboração reforçar outra. Isso ignora que a colaboração premiada é, sobretudo, um meio de obtenção de provas que são posteriormente confirmadas por elementos externos. A própria lei já impede condenação baseada apenas em delação. Mas restringir ainda mais seu uso pode esvaziar definitivamente, olha a gravidade disso, sua utilidade prática. O resultado, já lhe agradecendo, presidente, pela tolerância, mas já estou me encaminhando para o final, o resultado pode ser o enfraquecimento de um dos principais instrumentos de combate à corrupção e ao crime organizado no nosso Brasil. É um escândalo atrás do outro. Estamos, em nossa nação, assistindo uma verdadeira queda livre no abismo da corrupção e da impunidade dos poderosos. Como eles enterraram a Lava Jato, especialmente o Supremo, foram os 3 poderes da República, tá? Que conspiraram para acabar com a Lava Jato, enterrar. Só falta agora, aliás, já está começando, quem roubou, quem assumiu que roubou bilhões de reais do seu dinheiro, dos impostos que você paga, brasileiro. Só falta agora eles receberem o dinheiro de volta, que eles confessaram e devolveram, que roubaram, que estava no exterior. Mas olha, nós estamos com toda essa tragédia acontecendo e o Senado calado, indiferente, omisso. Nós estamos vendo, por enquanto, a impunidade triunfar em relação aos poderosos. O nosso Rui Barbosa, que é o patrono do plenário dessa casa, falava muito sobre isso. A pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Estou vendo crianças aqui na galeria e é para elas que a gente quer deixar um Brasil com democracia de verdade, um Brasil onde todos respeitem a lei, um Brasil com segurança jurídica, com as instituições funcionando. Hoje a gente vê uma PGR acovardada, como se fosse um puxadinho do gabinete de alguns ministros do Supremo e do governo Lula e dessa presidência do Senado. Cadê aquela PGR que, inclusive, falou a ministra Raquel Dodge com muita firmeza que esse inquérito das fake news, que completou 7 anos agora, deveria ser arquivado lá atrás. E ele vem se mantendo, atropelando, rasgando diariamente a Constituição, uma faca, aliás, uma espada no pescoço, na cabeça de quem critica esse regime que hoje domina o Brasil.
que não é um regime democrático, é ditatorial. Quem é de direita, quem é conservador, hoje sofre as consequências, e a história vai mostrar isso. Já está mostrando, aliás. Então, senhora presidente, não bastou a vergonhosa negação da prorrogação da CPMI do INSS, e nem a do crime organizado, que amanhã será lido relatório prematuramente. Foi pedido 60 dias ao presidente dessa casa, não foi dado. Por quê? Porque chegou a incomodar os poderosos. Estamos, nesse momento, paralisados diante do maior crime financeiro da história do país, num rombo B de bola aí de índio, bilionário, que envolve autoridades de todos os poderes, a começar dos próprios ministros do STF. Urge a imediata instalação da CPI do Banco Master, ou CPMI. CPI tem 53 assinaturas. A CPMI tem recorde de senadores e deputados assinando. O deputado Carlos Jordi foi o autor. As duas estão judicializadas. É importante que isso se diga, porque eu acho que daqui não vai sair nada. E eu já expliquei a questão do conflito de interesse. Para finalizar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de desengavetar a DPF 919, parada desde 2021, justamente agora, em meio à iminência de uma possível delação relevante no caso do Banco Master, revela um movimento, no mínimo, suspeito. Esse julgamento altera o ambiente jurídico da colaboração premiada no exato momento em que ela pode atingir o núcleo central dessa fraude vergonhosa, gigantesca em apuração, comprometendo a percepção de imparcialidade do STF. Então eu encerro, como eu sempre gosto de encerrar, com um pensamento nos deixado há mais de 200 anos pelo historiador e estadista francês François-Pierre Guizot. Abro aspas. Quando a política penetra pela porta dos fundos dos tribunais, a justiça se retira pela porta da frente. É isso que a gente está vendo, minha presidente, no Brasil. A gente está vendo, não precisa mais nem me dar tempo, a sua tolerância, nesses 50 segundos eu encerro. A gente está vendo, infelizmente, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, ministros do Supremo mais políticos do que nós, que fomos eleitos aqui diretamente pelo povo. Dando entrevista o tempo todo sobre política, fazendo ações politiqueiras, tomando um ativismo judicial, arrasando com o parlamento brasileiro que está de joelhos. Aliás, ele está no chão, respirando por aparelhos. Eu espero que nós possamos juntos resgatar, se a gente tem um restinho de força e de vergonha na cara, resgatar esse Senado Federal ainda nas comemorações dos seus 200 anos. Pois é, e não obstante a essa blindagem e proteção para cima do Daniel Vorcaro, claro, tudo isso com segundas intenções, justamente para não jogar no ventilador tudo aquilo que os ministros do Supremo estão envolvidos em todo esse grande escândalo do Banco Master envolvendo o dinheiro dos aposentados, mais de 52 bilhões de reais desviados. É por isso que a gente vê ali em Brasília algumas canetadas, ora tirando delação, ora colocando delação, ora pegando processos e trazendo para si, justamente para poder se proteger o patrimônio da sua família, proteger o patrimônio do escritório da Viviane Barça. Estamos falando de ministros que manipulam o sistema ali em Brasília a seu bel prazer. Pessoal, na verdade a política, ela não deveria estar tão entrelaçada e envolvida com a justiça do país. Em outros países nós não vemos isso, nós vemos uma Suprema Corte totalmente que é independente da política. Em países de primeiro mundo isso é comum. Agora, em ditaduras, nós vemos justamente o judiciário totalmente entrelaçado com o executivo e subordinando o parlamento daquele país. Nós vemos isso em várias ditaduras, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte, até na China e na própria Rússia também, né? Onde nós temos ali o Putin, que eternamente vai renovando o seu mandato. E tudo isso acontece em países onde não existe democracia. E aquele discurso que nós
recuperamos e salvamos a democracia, como falou o ministro Barroso, né, que depois veio a sair do Supremo Tribunal porque não aguentou a pressão do Donald Trump, né, a lei Magnitsky, a suspensão de vistos americanos e outras coisas mais. Nós vemos que realmente não existe democracia no Brasil. Não existe. Nós podemos ter um dia, é um sonho, é uma meta, é uma visão, mas não é a realidade. Porque se fosse a realidade, quem realmente o povo brasileiro quer que esteja na presidência não é aquele que ali está. Prova disso que quando ele sai na rua é xingado, é vaiado. Já o outro, né, seu concorrente, principal concorrente, que é aquele que quando sai na rua é ovacionado e multidões o acompanham, está preso em prisão domiciliar. Isso demonstra que nós não temos democracia nesse país, né? E os supremáveis, o que eles querem é isso mesmo, blindar e excluir, jogar para debaixo do tapete todo e qualquer tipo de prova contra eles mesmos. Inclusive, recentemente, nós vimos o jornalista Paulo Figueiredo falando direto dos Estados Unidos, ali em seu programa, afirmando categoricamente que o Banco Master foi uma das janelas, né, um dos cofres que um dos ministros, nós não vamos citar o nome aqui para não ter problema, mas um dos ministros supremáveis ali em Brasília reservou e guardou a sua fortuna para se proteger da lei Magnitsky e contra Donald Trump no ano passado. E foram milhões, se não bilhões, guardados e armazenados nesse Banco Master, justamente porque se manda todo o dinheiro para fora do Brasil e incorre numa lei Magnitsky, pode perder grande parte do seu patrimônio, como aconteceu com o ministro Barroso, que a sua mansão, né, sua grande casa ali, lindíssima, ali em Miami, ficou para a história e deve ir até em leilão, porque ele não pode mais pisar, nem ele nem a sua família, nos Estados Unidos. E o que nós vemos é que o Daniel Worcário está ainda com o pé atrás, pensando, vai fazer delação? Não vai? E essa delação vai ser completa? Vai ser pela metade? Agora nós temos o caso ali também, que caiu finalmente, né, depois de um sorteio, nas mãos do André Mendonça, ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, sobre a dosimetria, a redução das penas dos presos do 8 de janeiro, inclusive também dos generais e do Jair Bolsonaro. Caiu no colo do André Mendonça a relatoria deste caso, porque o Congresso votou a favor da dosimetria. O caso foi para o presidente Lula para sancionar, ele, claro, não sancionou, vetou, talvez se esquecendo que lá em 1979 ele recebeu anistia, né? E aí não quis refrescar dessa vez, e agora vai para o Supremo Tribunal, que vai decidir sobre essa dosimetria. A verdade é o seguinte, pessoal, o Lula já largou as mãos do Moraes, o Lula sabe que talvez ele vai ser o seu último ano de mandato como presidente do Brasil. Inclusive, alguns estão falando, olha só, hein, que o Lula pode até não concorrer às eleições este ano, em outubro, contra Flávio Bolsonaro, devido às últimas pesquisas que mostram o Flávio Bolsonaro à frente no segundo turno e a popularidade e reprovação do Lula está disparada, a reprovação do Lula. E com isso tudo, ele não queria, então, passar um vexame ali em outubro, no seu último ano como presidente do Brasil, na sua história, enterrando o PT, jogando uma pá de cal, porque o PT não tem sucessor para o Lula. E aí surge um nome, pessoal, onde o Lula tem falado dele todos os dias, que seria, então, um nome para suceder Lula, quem sabe, nos próximos anos, nos próximos pleitos, e talvez seja uma substituição, né, uma opção para este ano. Seria o nome do Camilo Santana. E aí o Camilo, muitos podem não conhecê-lo, mas ele é ali do Ceará, né, já foi governador 2 vezes e poderia sim estar sendo citado por Lula várias vezes para rodar o Brasil, para se tornar conhecido, podendo ser um sucessor. Uma vez que o Brasil já mostrou que não quer Fernando Haddad para presidente de forma nenhuma, inclusive tem uma pesquisa que mostra que ele foi o pior prefeito de São Paulo, e também
um outro nome que poderia suceder Lula seria a Gleisi Hoffmann. Porém, saiu agora uma pesquisa mostrando que a Gleisi Hoffmann está disputando o Senado Federal ali no Paraná. Vai disputar agora este ano. Ela deixou o ministério de Lula para poder concorrer ali no Senado Federal. Porém, ela teve a triste notícia de que a sua reprovação é a maior entre os candidatos ao Senado Federal no Paraná. Fizeram ali um levantamento, quem você não votaria de jeito nenhum para senador em 2026. E o nome da Gleisi Hoffmann foi o mais falado no Paraná. Ou seja, o Lula não tem sucessor. Não tem. Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e muito menos o Boulos. E aí agora surge esse nome aí, o Camilo. Né? O Lula tem falado muito com ele, tem conversado muito com ele e tem colocado ele à frente de muita coisa, porque parece que quer jogar a bomba, a batata quente no colo dele. Assim como ele fez lá atrás, jogou no colo da Dilma, né? Toda aquela irresponsabilidade fiscal que culminou no impeachment da Dilma por causa de pedaladas fiscais, uma irresponsabilidade econômica tremenda que levou o Brasil ao buraco que nós estamos hoje. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Você pode também dar um like nesse vídeo e compartilhar, pessoal. Muito importante compartilhar para que outras pessoas possam ver o que o senador Eduardo Girão está trazendo aqui, que é de extrema importância sobre essa blindagem que o Moraes está fazendo. Será que ele tem alguma coisa para esconder? Está com medo de alguma coisa? Por isso está blindando a delação do Vorcaro? O que você acha disso? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e estamos juntos.